Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade? Edivan Cervantes na área para mais um episódio do maior podcast de apostas esportivas do Brasil, o Show de Bola Podcast. E hoje nós estamos aqui com um cara brabo das apostas, o cara manja muito, Pedro Feitosa. Meu irmão, muito obrigado pela vinda, sensacional. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana. E muito obrigado mais uma vez. E vamos agregar conteúdo para essa comunidade beteira aí. Fala, Edivan. Fala, galera aí que tá assistindo também. O prazer é todo meu, a felicidade. Eu acompanho esse podcast. Já assisti quase todos os episódios. Opa, agradeço. Eu até dei uma olhadinha lá no seu canal. Eu vi que o seu canal foi criado dia 24 de setembro. Meu aniversário é 25, então já tem até uma ligação ali. Mas parabéns de verdade. Realmente é o maior podcast do mercado, do ramo de apostas. Eu acho que isso é bastante interessante para o mercado. O mercado em si, eu acho que precisa de mais eventos como esse, de mais canais como esse, para a gente, inclusive, desmistificar um pouco o mercado de apostas como sendo um mercado ilegal, um mercado de coisas erradas, etc. Eu acho que isso daqui é essencial para isso. Sensacional. Eu que agradeço. Muito, muito top. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito agregador. Muito obrigado, Pedrão. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Rubla. Tá? A Rubla é uma plataforma, né, de pagamentos muito bacana mesmo. E você que é tipster, que tem um grupo VIP e sabe da dificuldade que é colocar e remover pessoas, né? Os clientes sabem da dificuldade que muitas das vezes as pessoas têm esse trabalho feito de maneira manual e a Rubla veio para simplificar e ajudar você que tem um grupo VIP ou qualquer tipo de conteúdo que necessite de uma assinatura. Vai ficar aqui um link na descrição para você que quiser conhecer mais sobre a Rubla. Vai ficar também um QR Code para você mirar a câmera do seu celular e começar a conhecer também a Rubla. Beleza? Tamo junto e tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu irmão, me fala uma coisa. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. 35? Opa, desculpa. Você é casado, tem filhos? Sou casado, eu tenho 2 filhos. Ah, é? Mas de relacionamentos anteriores. Show. Meu menino já tem 14 anos. Caraca, sério? Já é um moleque grande. E já aposta ele também? Ainda não. Mas fica querendo entender um pouco sobre o mercado, perguntando, meu pai, quando é que eu vou trabalhar com você? Calma, tá muito novo ainda, tem calma. E qual é o nome dos filhos? Senão sua mãe me pega. É o João Gabriel e a Maria Valentina. Show de bola, manda um beijo pra eles. Um beijo aí pra minha esposa, Letícia Brainer, meus filhos João Gabriel, Maria Valentina. Top demais. Isso aí. Ô Pedrão, me fala uma coisa, você é de que cidade? Eu sou de Camaçari, na Bahia, região metropolitana de Salvador. E aí a gente tava conversando agora em off, você não mora lá, você mora em Goiânia. Exato. Eu nasci em Camaçari e vivi lá até meus 21 anos. Aí depois eu me mudei pra Pernambuco, na época, para poder estudar para concurso público. Nada a ver Caraca, que loucura. com o que existe hoje. Então, eu sou formado em Direito. Ah, é? Eu terminei eu terminei o colegial com 15 anos. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui aquele literal cabeção que gostava de estudar mesmo. O apelido era bem adequado. Sugestivo. E adequado. Aí eu terminei o colégio com 15, logo entrei na faculdade de Direito. Aí logo no primeiro período teve um episódio que foi até um pouco engraçado. Porque com 15 anos eu era menor do que eu sou hoje, já sou baixo. Eu tenho 1,68 m. Eu fico dizendo que eu tenho quase 1,70 m, né? Quando alguém pergunta. Mas aí eu tava lá na sala e tal, primeira semana de aula de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Não esqueço nunca, professora Angélica. Velho. Aí eu lá sentadinho, já gostava de sentar na frente e tal, direitinho. A professora deu as boas-vindas pra turma e tal. Aí parou a sala assim, parou a aula. Fez, gente, só um minutinho. Meu filho, você não tá na sala errada, não? Falou pra você. Falou pra mim. Aí eu olhei assim, por quê? Não tem condição de você estar numa faculdade de Direito. Sua cara de menino, você tem cara de 13 anos de idade, 14 anos. Meu filho, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 15 anos. Ela falou, como é que você tá aqui na faculdade com 15 anos? Aí eu fui explicar que eu pulei de série quando eu era mais novo e tal. Mas sempre a minha vida foi muito ligada com estudos. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu saí da Bahia aos 21 anos, minha mãe estava com a empresa de confecção de roupa em Pernambuco e eu fui morar com ela para ela me dar o apoio financeiro para poder me dedicar aos concursos públicos.
Só que eu comecei a estudar, eu queria ser delegado federal. Sério? Sério. Era o meu sonho de vida, assim, como profissão, quando eu entrei na faculdade. Tomar conta de uma delegacia. Eu achava massa aquelas operações da Polícia Federal, todo aquele aparato da Polícia Federal em si. Eu sempre tive muito apreço. E aí eu falei, vou meter a cabeça nisso aqui, vou estudar e quero ser. Aí fui para Pernambuco, comecei a estudar, estudava 8, 9, 10 horas por dia, cursinho, aula em casa, tudo. E aí, no meio do processo, eu conheci um amigo meu, que ele tinha um barzinho. Eu tô contando a história, só para poder entender um pouco. Essa história acho que eu contei poucas vezes, ou em público, talvez nenhuma. Aí um amigo meu, ele tinha um barzinho, o nome dele Diego, lá em Caruaru. Caruaru? Aí, que da hora, velho. Aí ele falou, Pedro, me ajuda aqui a fazer os eventos. Eu fico com a parte do bar, você fica com a parte da bilheteria, me ajuda a fazer os eventos que eu tô querendo fazer umas festinhas e tal. Aí beleza. Aí em um desses eventos ele trouxe um cantor, na época chamava Gabriel Diniz e Forró na Farra. Aí eu acabei fazendo amizade com esse cantor. A gente virou muito amigo e depois eu comecei a trabalhar com ele. Aí eu já saí do ramo dos estudos de concurso, minha mãe ficou braba daquele jeito. Que, tipo assim, lógico, todo pai, toda mãe não quer nem ver como apostador, porque ainda tem essa mística de que muita gente não entende como um trabalho, como uma profissão, como algo sério. E muito menos querendo ver vivendo atrás de banda. E aí eu comecei a trabalhar com ele e tal, a gente se dava muito bem, ele tinha uma confiança muito grande em mim. Ele acabou falecendo no acidente aéreo. O Gabriel Diniz. Isso, o Gabriel Diniz. Aí eu trabalhava com ele, inclusive na época, tal, trabalhei 9 anos com ele. Caraca. E aí no meio desse processo, trabalhando junto com ele, buscando, sempre estudando paralelamente outras coisas, eu gostava de estudar marketing digital, eu gostava de futebol, sempre gostei. Com 13 anos eu cheguei a jogar na base do Bahia, mas Caraca. A estatura não ajudava, aí acabei não conseguindo seguir na carreira, que era o meu sonho naquela época mesmo. Aí eu conheci o Gabriel, comecei a trabalhar com ele e mais ou menos ali por volta de... Eu já fazia apostas de forma recreativa, assim, sem tanta seriedade, sem a forma correta, desde 2011. Mas isso em banca física ou normal mesmo? Normal. Online. Apesar de que no Nordeste, principalmente na região de Pernambuco... É muito forte, né? As bancas físicas são muito fortes, muito fortes. Tipo assim, tinha a cidade lá que você tinha uma esquina assim, com 4 quinas na esquina. Cada esquina era uma banca diferente. Então, assim, é um negócio absurdo. Hoje, assim, desses últimos 2 anos, dessa época de pandemia pra cá, que o online, ele deu aquele boom mesmo. Depois do projeto de lei do Michel Temer, que assinou o decreto e tal, finalzinho ali de 2018, né? 18. E aí, depois daquele momento é que realmente... os clubes começaram a ser patrocinados por casas de apostas, então você começou a ver uma ingerência maior das casas e lógico que eles puxam para o online. Então meio que foi assim. Aí eu procurando conteúdo paralelo, enquanto eu trabalhava, viajava muito, então era muita viagem de ônibus, viagens longas, muito tempo em hotel, então eu usava esse tempo para poder estudar. Aí a primeira pessoa que eu vi algum tipo de conteúdo relacionado com aposta, assim, já de forma um pouco profissional, foi o Juliano Fontes. Sim, muito bom. Nunca tive a oportunidade de conhecer ele, nunca falei com ele e tal, não é merchan. Realmente, eu li um livro dele sobre trader e tal, e aí eu comecei a achar aquilo interessante. Aí eu vi que já tinha algumas coisas também fora do Brasil, principalmente na Inglaterra, só que eu não sabia falar inglês, mas mesmo assim eu assistia, traduzia, ia tentando entender. E aí, a partir mais ou menos de 2016 eu comecei a realmente focar, fazer banca, gestão de banca, mesmo assim ainda sem tanto controle emocional. Então, querendo ou não, uma hora ou outra quebrava uma banca ali, aí botava de novo. Aí, num momento de euforia, acabava colocando um valor mais alto onde não deveria colocar e tal. Tudo aquilo que
eu vejo hoje muito acontecer com a galera que me segue, que conversa comigo e tal. Então, só pra galera poder entender. Às vezes o cara tá começando, acha que não tá tendo resultado, acha que não é pra ele o mercado e tal, mas na verdade leva um certo tempo até você criar essa maturidade, até você entender o mercado da forma que é realmente. E nesse meio tempo, Pedrão, quando você tomou a decisão de você viver somente desse mercado, que hoje é um dos mercados que estão mais em ascensão, principalmente no Brasil, como é que foi? Teve alguma coisa específica que aconteceu na sua vida para que você pudesse falar, pô, eu vou iniciar e vou fazer esse negócio dar certo? Ou foi mesmo que as coisas foram se encaixando e automaticamente aconteceu? Como é que foi isso? Teve sim, Edvan, teve. Eu lembro muito especificamente até de data, porque teve acontecimentos em geral que acabou ajudando mais nisso. Eu tinha vindo para São Paulo, tinha ido assistir um jogo do Corinthians, e aí quando eu cheguei do jogo, tava no hotel, conversando com um amigo meu, aí eu já tava tendo resultados relevantes com apostas. E trabalhava ainda com o Gabriel também, só que eu já não viajava mais tanto com ele. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu era assessor pessoal direto para tudo dele. Então, tipo, eu vivia a vida dele. Eu fui para os programas de televisão, todos esses que existem aí, Globo, SBT, tudo. Tipo assim, era uma vida bacana, era uma vida que a gente só vê pela TV e era um meu amigo, era eu vendo o crescimento dele. Mas no fundo, eu tinha aquele sentimento assim, pô, e os meus projetos, e a minha vida, o meu negócio e tal, que momento que eu vou fazer isso? E aí, em 2018, eu já conversei com ele e falei, Gabriel, não dá mais para eu continuar viajando com você, ou foi 2017, se eu não me engano, não dá mais para continuar do jeito que era. Encontra uma pessoa para poder ser o seu assistente pessoal, viajar com você, tudo, e aí eu posso ficar com você na parte de patrocínios. Eu tinha muito contato com empresas, tudo. Eu sempre procurava manter um bom relacionamento com as pessoas que queriam se aproximar do próprio Gabriel, que queriam fazer negócios com ele, mídia, marketing com ele. E aí eu fiquei cuidando dessa parte para ele, dos patrocínios. E então eu não necessitava viajar tanto quanto eu viajava como assistente pessoal. Ele encontrou uma outra pessoa, um cara sensacional, meu amigão também. E aí eu comecei a focar mais nas apostas, mas ainda não especificamente só nisso. E aí quando foi dia 26 de maio, que foi o domingo, o jogo do Corinthians, eu conversando com meu amigo, eu falei, eu vou sair do Gabriel 100%, porque eu quero focar nas apostas. Quero focar 100% nas apostas. Aí ele falou, pô, tem certeza disso? Eu falei, pô, tenho tal. Amanhã ele tá viajando para o aniversário da noiva dele. Semana que vem tem um show importante, que eu vou pro show, vou sentar com ele, vou conversar com ele. E aí no dia seguinte ele faleceu. Aí teve um acidente e tal. Então, você vê que interessante. Eu tinha tomado a decisão um dia antes do acontecimento. Provavelmente, se eu não tivesse tomado essa decisão, com o acontecimento, eu também iria tomar a mesma decisão. Porque não é que eu trabalhava no ramo do entretenimento, do show business. Aquilo não era o meu core business. Nunca foi. Foi uma amizade que acabou se transformando em trabalho. Então, a partir do momento que o Gabriel faleceu, para mim acabou o show business. Eu não tive mais interesse nenhum em trabalhar nesse mercado. Até recebi algumas propostas de trabalhar e tudo. Eu tinha muita amizade com o empresário do Wesley Safadão na época. O Wesley era sócio do projeto do Gabriel Diniz. A gente também tinha um relacionamento bom, sempre se encontrava e tudo. Então existia essa possibilidade, existia algumas outras possibilidades. Mas eu falei, não. Primeiro que já era uma decisão que eu tinha tomado antes do acontecimento e eu não via sentido continuar naquele mercado sem o Gabriel. Então ali eu tomei aquela decisão e me dediquei 100% ao mercado de apostas esportivas. Mas 100% ao mercado meu. Nunca passou pela minha cabeça criar grupo, criar curso, criar um produto, viver disso como produto. Nunca passou pela minha cabeça. Porque tem gente que às vezes pensa assim, você sempre teve esse sonho e tal. Não, nunca tive, nunca passou. Isso aconteceu
com o decorrer dos resultados. Conversando com amigos, compartilhando resultados. Pô, sempre tem aquele amigo, pô, pega o celular, e aí, ó quanto eu ganhei aqui e tal. E isso acaba chamando a atenção. Às vezes eram uns valores até mais altos, que eu tenho a ideia de fazer umas entradas de alavancagem. Então, de vez em quando batiam as apostas mais altas, compartilhava num grupo com alguns amigos que também gostavam de aposta, de futebol e tal. E aí foi... crescendo e o produto aí ele realmente aconteceu. E aconteceu por causa da pandemia. Que isso aí que foi interessante. E você acha que, é uma pergunta até pessoal no caso, você acha que se você tivesse com o Gabriel, não tivesse escolhido migrar, você estaria no voo com ele, que aconteceu? Não estaria. Porque na verdade assim, eu ainda estava com ele quando ele faleceu. Só que assim, eu tava um pouco mais afastado. Eu já tava viajando menos. E aí talvez eu digo que eu não estaria porque ele tava indo para uma viagem pessoal. Ele fez um show no domingo em Feira de Santana. Talvez se eu tivesse trabalhando com ele como assistente pessoal, eu tivesse com ele nesse show em Feira de Santana, na Bahia. Mas geralmente quando a gente fazia show na Bahia, eu já ficava para ver minha família. Então, tipo, o outro dia era segunda-feira. Geralmente eu não viajaria, eu já ficaria. Mas é tanto que o assistente pessoal dele, que também mora na Bahia, que era o assistente dele na época, o Cuica, ele ficou. E aí o Gabriel foi sozinho de Salvador para Maceió. Só que o que acontece? Ele tava em Feira de Santana. De Feira para Maceió é até perto, acho que dá coisa de 400 quilômetros, não é tão distante assim não. Mas ele tinha uma consulta na segunda-feira de manhã no nutrólogo. Então ele veio para Salvador, terminou o show, foi para Salvador, dormiu, acordou, foi para o nutrólogo, fez a consulta, terminou a consulta, foi para o aeroporto, pegou um voo fretado e aí foi o que aconteceu, o acidente. E é interessante isso, Edivan, porque assim, quando as coisas para acontecer, eu não fico tentando encontrar motivos, tava chovendo, se ele não tivesse a consulta. Eu acredito assim, os nossos planos já estão traçados. Eu acredito muito nisso. Então, talvez ele poderia estar em outro lugar, com outro tipo de transporte. Se fosse o dia dele, então aconteceria. Eu penso assim, eu prefiro pensar assim, mas... desses 9 anos que eu tava junto com ele, acho que se acontecia dele viajar sozinho de avião 5 vezes foi muito. Caraca. De mais de, sei lá, 1000 viagens. 5 vezes deve ter sido muito. Ele não gostava de viajar sozinho. Ele, às vezes, ele fazia o seguinte. Um exemplo, a gente tava em Teresina, no Piauí. Só tinha um voo por dia de Teresina pro Recife. Aí eu precisava viajar porque eu tinha um compromisso no Recife. E aí ele queria ficar mais um dia em Teresina. Ele pedia pra alguém da banda ficar com ele só pra ele não viajar sozinho. Caraca. Pra fazer companhia a ele. Ele não gostava de viajar... Desculpa. Ele não gostava de viajar sozinho de jeito nenhum. Que loucura, isso era dele. né, velho? E aí, assim, ele até chamou. Ele chamou eu, chamou o Cuica, chamou o Mauricinho, que era outro que... Era nós três que trabalhava mais junto com ele. Tinha um empresário dele também que viajava muito com ele, Daniel. Mas nesse dia especificamente, só tava ele. Só estava ele, piloto, copiloto. Então, assim, foi uma grande perda. Eu nunca perdi alguém tão próximo como ele. Nunca tinha perdido na minha vida. Que doideira, mano. Eu cheguei a ferir os cantos dos olhos, assim, de tanto chorar. Nunca aconteceu isso na minha vida. E quando você recebeu a notícia assim, o que você... Qual foi o seu pensamento? O que você... Teve uma sensação, alguma coisa na hora? Mas o que acontece? Isso daí é uma outra situação que foi delicada. Porque eu tava em São Paulo no domingo. Aí na segunda, o meu voo era de 12:30. O acidente aconteceu por volta de 10:30 da manhã. Mas as notícias começaram a chegar por volta de 12:30. Quando eu entrei no avião, lembro como se fosse hoje, eu lembro a camisa que eu tava. Tipo, eu nunca mais usei nem a camisa. Coloquei, tipo assim, a camisa de lado. Porque ela só me trazia a lembrança do acontecido. Aí eu sentei na saída de emergência e aí chegou uma mensagem num grupo de amigos meus de Caruaru. E aí era uma foto do passaporte dele e pessoas dizendo que Gabriel tinha sofrido um acidente. Mas, por enquanto, não tinha nada. Tipo, poderia ser fake news, poderia alguém ter encontrado o passaporte dele.
Eu nem me lembro de que ele viajava com o passaporte em mãos. E aí viajei com essa notícia, sem mais notícia nenhuma. É tanto que no meio do voo eu até chamei a aeromoça, pedi para ela falar com o piloto para saber se ele tinha alguma informação, porque geralmente eles se comunicam e tal, mas também não conseguiu. E aí embarquei, voei. O que aconteceu? Nesse meio período, era um voo de 3 horas, São Paulo-Recife. Nesse meio período, veio a confirmação da morte dele. Na época não tinha internet em avião. E aí eu viajei aquelas 3 horas de angústia, sem saber se era, se não era, se ele tinha sobrevivido, se não tinha, o que é que tinha acontecido. E o pior que aconteceu foi pra minha família, porque... Eles não sabiam se estava junto? Não sabia. Como eu viajava, tipo assim, todo dia eu acordava num lugar diferente. Eu tinha feito stories na Arena do Corinthians, no domingo. Mas tipo assim... Pra eu ter saído do jogo, ter pego um voo, ter ido pra Salvador pra viajar com ele... De boa. Era tranquilo. Isso acontecia semanalmente. Isso era costumeiramente de acontecer. Agora, assim, só que todas as vezes que eu entro num voo, eu falo com minha esposa. Eu falo, ó, tô no avião, tá tudo bem, vou embarcar agora, vou voar agora. E aí ela tinha a certeza de que eu tava num voo de São Paulo pra Recife. Mas... convencer minha mãe, na época, foi foda. Porque assim, desculpa até... Que isso? Ela perdeu um irmão, o nosso tio, quando ela tava viajando. E aí não contaram a verdade pra ela. Então... Ela ficou com receio. Ela achava que era a mesma coisa. Nossa. E aí foram 3 horas de angústia pra ela, né? Pra ela, meus irmãos, tal, todo mundo. E aí, quando eu pousei em Recife, o celular fazia assim, ó. Sem parar, sem parar. Tipo, a galera me mandava mensagem, só chegava um traço. Aí, pronto, tava junto. E quando saiu a notícia inicial, saiu a notícia de que eram 5 pessoas. Eram 3. Saiu a notícia que eram 5. Depois que eram 4. E aquelas histórias desconexas, sem ninguém saber a verdade mesmo e tal. Caraca, mano. E aí foi bem tenso, bem complicado. Que doideira, Acabamos partindo pra um outro cenário totalmente diferente do trader, né? Caraca, aí é a história da vida mesmo. Que doideira. Mas falando agora às vezes galera, a gente... Às vezes acontece esse tipo de situação e assim, o Pedrão aqui é prova viva de que... a vida também acontece pra nós, né? As pessoas acham que não, que só né? acontece pros outros, né? As coisas também acontecem pra nós, né? É uma coisa de louco. E Pedrão, você hoje, cara, acompanho lá o seu Instagram, mais de 500 mil pessoas acompanham esse brabo aqui. Hoje você é especialista em quais mercados dentro dos investimentos esportivos? Hoje a minha especialidade mesmo é futebol. Eu não trabalho com nenhum outro mercado diferente do futebol. E isso é até coisas que algumas pessoas me cobram. E até o próprio pessoal da equipe. Pô, vamos criar uma esteira maior de produtos, vamos criar outros grupos, etc. E a minha ideia de focar mesmo assim no futebol é porque eu penso que quando você trabalha em vários mercados diferentes, em vários esportes diferentes, você meio que não se especializa exatamente em um. Eu faço essa comparação com qualquer outra profissão. Vamos dizer que você é um médico. Você é um médico especializado em cirurgia de joelho. Pô, quando você se torna referência naquilo, todo mundo que vai fazer uma cirurgia de joelho vai te procurar. Porque você é uma referência, você é especialista naquilo. Agora, se você faz joelho, se você faz tornozelo, se você faz pulso, quadril e tal, você já não é mais especialista especificamente naquilo. Então, eu penso que para você ter resultados mais consistentes e ser uma referência naquilo, você precisa se dedicar mais a um determinado mercado. Eu não estou dizendo que quem se dedica a vários mercados diferentes é medíocre ou é ruim, etc. Não. Estou dizendo que essa é o que funciona para mim. Eu acredito que se eu me direcionasse para mais de um esporte, por exemplo, eu gosto muito de assistir NBA, adoro assistir NBA, mas não aposto, nem por recreação.
Eu gosto de assistir, eu gosto do esporte, gosto de ver, mas não aposto. Por quê? Porque eu não tenho propriedade para poder apostar em NBA. Eu não consigo acompanhar as notícias, eu não consigo acompanhar se o jogador mais importante daquele time joga, não joga, se o cara vem de um momento bom, ruim e tal. E a gente sabe que tudo isso interfere no resultado. Olha o que o Atlético Mineiro vem passando aí de negativo. Então, tipo assim, a gente sabe que o time é muito bom, mas o time não vive um bom momento. Então, você tem que ter esse jogo de corpo. Mas dentro do futebol, os meus mercados é back. Gosto muito de back. Para quem tá acompanhando e às vezes não sabe, às vezes a gente... Back não é de fumar não, galera. Às vezes a galera que tá acompanhando não tá tão familiarizado com o mercado. Back é você apostar que determinado time vai vencer a partida. Então aí back, lei também é bom. Não faço tanto quanto back. E mercado de gols. Eu gosto muito do mercado de gols. O mercado de ambas, não ambas. Over 2.5. Caraca, 2.5. E over 1.5. Top demais. Tem que sair gol mesmo na partida, né? Tem que sair gol mesmo. Que doideira. Alguns campeonatos em si têm mais prevalência para isso. Show. Ô Pedro, e hoje, assim, a sua margem de consistência no mercado, por exemplo, vamos dizer, lucratividade, porque lucratividade eu acho que é muito basal falar de lucratividade, mas a sua média hoje de assertividade, dos seus grupos e tudo mais, ela varia em quanto hoje? Assim, falando em quantidade de apostas, porcentagem, geralmente é em torno de 70%. Caraca, por exemplo, velho. A cada 10 entradas eu acerto mais ou menos umas 7. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas dentro aí de um período dos últimos 2 anos tem sido mais ou menos dentro dessa média. Só que isso não se transfere especificamente para o lucro real. Sim. Por quê? Até para quem está assistindo poder entender. Quando você fala 70% de acertos, não quer dizer que foi 70% de lucro. Por quê? A gente entra com odd de 1.60, 1.70, 1.80. Então, exemplo, quando você acerta 70% das entradas com odd de 1.80, na verdade você está falando de 56% de lucro real. Porque você vai pegar os 70% vezes 1.8, vai dar, se não me engano, 56%. Esse seria o lucro real. Agora, falando sobre ROI mesmo, mensal, planilha, etc., em média, de 11% a 22%, 23%, mas também já teve mês de fechar negativo, e isso é muito interessante que se fale. Sim, com e certeza. Eu falo isso no meu direct, porque o meu direct é a forma que eu mais me comunico diretamente com a galera. É você mesmo que responde? Eu mesmo que respondo, eu mando áudio, eu gravo vídeo. Caraca. Eu falo com a galera, tipo assim... Uma das minhas principais atividades diárias é responder o meu direct. Porque, tipo assim, tem um volume relativamente grande. Quem fala quer ter uma resposta. E eu não acho legal nem robotizar esse atendimento e nem colocar alguém para falar por mim. Então, eu respondo a galera. E tem muita gente que pergunta assim, é certeza de que eu vou ganhar dinheiro? Não. Se você quer certeza de que vai ganhar dinheiro, você tem que partir para renda fixa. Aí beleza, aí é um tipo de investimento que você vai colocar e esperar ali no final do mês, que ali você vai ter o seu rendimento. Ah, mas renda fixa é 0,5%, é 0,7%, é 1%, beleza. Pô, mas que é demais já, né? Por isso que você tem certeza, porque a rentabilidade é baixa. O que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro, te paga 1% sobre ele e empresta 10%. Então é isso que o banco faz. O banco... assim, a forma até banal de falar, mas o banco, de certa forma, é o agiota. O agiota legalizado. Exatamente, entendeu? Porque o banco, quando ele dá dividendo, quando ele paga rentabilidade fixa para o correntista, a pessoa que está fazendo aquele investimento ali com ele, na verdade, ele está pegando o seu dinheiro e emprestando para outra pessoa. Então, é isso que ele faz. Então, isso é renda fixa. Quer ter lucratividade e certeza, sem risco nenhum, renda fixa. Agora, quando você vem para o mercado de renda variável com apostas esportivas, criptomoeda, mercado de ações, aí você está partindo para uma outra seara de investimento, onde você aumenta o retorno, porém aumenta o risco. Risco e retorno, ele geralmente vai caminhar junto. É muito difícil você ver risco baixo e retorno alto. Então, geralmente eles vão caminhar junto. Aumentou o risco, tem que aumentar o retorno. Se não aumentar o retorno, não vale a pena.
Então, você tem que fazer esse contrabalanceamento. E como é que você faz hoje para os seus alunos, os seus clientes, conseguirem, Pedrão, ter esse tipo de consciência financeira com relação ao mercado de investimento esportivo? Porque, por exemplo, a galera, acredito que você deve receber isso muito também, a galera fala assim, pô, quanto que eu preciso ter de banca para eu ganhar R$1.000? Quanto eu preciso ter de banca para eu ganhar R$5.000? Quanto eu preciso ter de banca para eu sair do meu emprego e viver disso? Como é que você consegue, de que forma, ou qual a estratégia, ou qual maneira que você consegue conscientizar a galera que te segue, os seus alunos, seus clientes, com relação a isso? Realmente tem muito isso, Edmar, muito mesmo. Tipo, a galera já entra dizendo assim, eu quero ganhar R$2.000 por mês, quanto que eu preciso investir? E isso é um pouco arriscado, porque, querendo ou não, você está lidando com pessoas e você está lidando com o dinheiro das pessoas. Porque a partir do momento que eu vou lá e compartilho uma entrada num grupo que tem 165 mil pessoas, caraca, então ali você está lidando com a expectativa de 165 mil pessoas. Então é mais do que 90% das cidades brasileiras dentro de um grupo esperando ali um palpite seu que já vem com um nível de credibilidade por conta dos resultados que eu apresento. Então, é um pouco complicado gerir esse nível de expectativa. Com as pessoas que falam diretamente comigo no meu direct, eu sempre conscientizo de que é um mercado de renda variável, que não dá para ter certeza se você vai ganhar 100 mil, 2 mil ou 3 mil, mas que isso geralmente é em torno de porcentagem. Aí fala, geralmente a porcentagem é em média de 10% a 23%. Ali, não, mas então quer dizer que eu precisaria ter uma banca aí de R$10.000 para poder ter um retorno de 1.000, 1.200? Precisa. Não adianta você achar que vai entrar com R$1.000 e vai ter retorno de R$2.000, R$3.000 por mês. Porque aí você está tendo retorno de 200% a 300% sobre o valor investido. Então, assim, só que, infelizmente, algumas pessoas no mercado vendem esse sonho e é isso que torna o nosso trabalho um pouco mais complicado. Porque a gente precisa provar todos os dias que, na verdade, a gente não vende sonho, que, na verdade, a gente trabalha num mercado altamente sério, que a gente leva isso aqui a sério. Chega no sábado e no domingo, quando eu estou em casa, eu assisto uma média de 10 jogos por dia. Às vezes eu estou assistindo 2, 3 jogos ao mesmo tempo. É um na televisão, um no computador, um no tablet, acompanhando estatística no telefone. Então, assim, existe um processo. Você tem que pagar um preço para poder ter aquele resultado. Eu estava assistindo esses dias o podcast do JJ com o Bernardinho. Eu sou muito fã do Bernardinho. Acho aquele cara incrível como monstro, né? Cara para entregar resultado, porque o cara entrega resultado com seleção masculina. Não, mas é porque é seleção masculina, quero ver com a feminina. Vai lá, entrega resultado com seleção feminina. Não, agora eu quero ver com clube. Aí o cara vai e entrega tudo com clube. Então, tipo assim, é um cara de resultados. Então, eu já li livro dele e tal, ele é sensacional. Aí tava assistindo e ele falou algo que eu concordo completamente. É difícil até discordar dele em alguma coisa, né? Mas, tipo, ele fala assim, muita gente quer ter o resultado sem pagar o preço do processo. Então, tipo, aí ele falava, o cara quer ter a medalha olímpica, mas não entende que para ter a medalha olímpica você tem que passar por todo um processo que é duro, que é difícil. Ele contou que uma vez ele chegou para um jogo, ia jogar, acho que não sei se era campeonato mundial na Alemanha, alguma coisa assim. E aí quando eles chegaram, era feriado na cidade e o ginásio estava fechado. Aí eles chegaram, o ginásio estava fechado. O que ele fez? Treinou no estacionamento do estádio. Caraca. Isso é pagar o preço do processo. Se fosse outro, ia embora. Se fosse outro. Gente, infelizmente não deu para treinar, tal, beleza. Amanhã a gente compensa, faz um treino um pouco mais puxado e tal. Beleza. Mas assim, ali não é só o exercício físico. Ali também tem o exercício mental. Na cabeça do cara de que ele tá pagando o processo para poder chegar na hora do jogo ele dar 110%. Entendeu? E aí, dentro do podcast, ele também conta um outro detalhe que eu também achei interessante. Ele diz que no preparatório para as Olimpíadas, eles acordavam 8h30 da manhã para poder treinar. Já era um horário cedo para atleta. Porque, principalmente para jogador de futebol, acordar cedo é sacrifício.
Mas, vamos lá. E o que ele fez? Só que todo mundo já estava acostumado com o estilo Bernardinho de cobrança, de ser. Então, aí ele fazia os caras acordar todo dia 8h30 da manhã para treinar. Aí, terminou o ano, começou o próximo ano. Ele falou, gente, esse ano a gente vai acordar às 7h30 da manhã. O treino vai começar às 8 em ponto. 7h30 da manhã, acordou, alimentaçãozinha básica e começa o treino. Os caras já... Puto. Chegou o ano das Olimpíadas. Gente, esse ano é 6h30 da manhã. Ele foi diminuindo 1 hora por ano até chegar o ano das Olimpíadas. Aí quando tava no vestiário das Olimpíadas, se eu não me engano era o jogo das quartas ou da semi, aí teve um dos jogadores que chegou e falou assim, gente, a gente não pode perder esse jogo. Se eu não me engano era o jogo da... Era até a Copa as Olimpíadas do Rio. A gente não pode perder esse jogo. Por quê? Ninguém treinou mais do que a gente. Ninguém se esforçou mais do que a gente. Então, se tem alguém que está capacitado para ganhar esse jogo, somos nós. E isso daí você pode aplicar para a vida. Você pode aplicar isso para a sua vida, para tudo. Não é só para aposta, não, para tudo. Se você der o seu melhor, se você se preparar, se você estudar, se você for o cara que mais fez pelo aquele resultado, você se sente até merecedor daquele resultado. Exatamente. Então, o sentimento de merecimento, ele é tão importante quanto o resultado. Porque quando você tem um resultado sem o merecimento, você, querendo ou não, você até se questiona. Fica na dúvida, né? Será que eu merecia mesmo? Será que era isso mesmo? Agora, quando você pega um jogo, você vai lá, olha as estatísticas do jogo, não só no aplicativo. Você vai, olha num site, você vai... procura notícias sobre aquele jogo. Você entende por que o Manchester United está colocando o Cristiano Ronaldo no banco. Você tenta entender o que é que está acontecendo ali. Ah, Pedro, mas eu não sei falar inglês. Você entra no... Quando você entra no navegador, que você abre lá um determinado site, você clica ali no cantozinho superior direito, você bota traduzir para português. Você não precisa saber inglês. Então... tem muita gente que já começa a colocar as barreiras antes mesmo de tentar o negócio. Então, então quer dizer que eu posso olhar qualquer jornal do mundo. Você começa a conhecer quais são os principais jornais esportivos do mundo. Só que isso daí é processo, é merecimento, é dedicação. E aí, quando vem o resultado, aí vem lá, posta lá o green, coloca a musiquinha massa, aí o cara chega e fala, pô, você é brabo, você é demais, tal. Não entende o processo que teve para trás. E aí o cara quer entrar no grupo, ter resultado de imediato. Aí se no primeiro dia fechou o dia ruim, você não presta, é ruim e tal, não sei o quê. Pensei que eu ia ganhar dinheiro e aí por aí vai. E é muito comum que você falou, fazendo até a própria analogia que você disse, até eu vi também recentemente o Bolt falando que para ele ganhar uma corrida de 100 metros, ele tinha que correr 4 anos. Né? Então as pessoas só vê lá, pô, o cara foi o mais rápido do mundo nos 100 metros aqui, mas o cara correu 4 anos para chegar nesse processo. É a mesma coisa fazendo analogia pro nosso mundo, né? Nossa vivência. O cara vê lá o seu resultado estrondoso, maravilhoso, quer ter também, mas não vê o preço que você paga, o preço que você pagou, e o preço continua pagando e vai pagar até quando você quiser continuar, porque eu acho que uma coisa que você falou muito importante, nós temos que provar todos os dias, né? É um mercado até muito ingrato, né? Porque o que a gente fez ontem para hoje já não vale. Sempre tá se reciclando. E com relação também ao que você disse, com o marketing agressivo, você acha, Pedro, que, por exemplo, o que a gente consegue hoje de conscientizar a galera que vem através de um marketing agressivo e a gente acaba pegando as beiras, as margens desse povo, desse público, você acha que o marketing agressivo hoje, ele acaba sendo benéfico ou não para a gente que faz um trabalho sério no mercado? Eu acredito, Advan, que tem os dois pontos, os dois lados. Tem o lado benéfico e tem o lado que faz mal. Qual seria o lado benéfico? Faz com que o nosso mercado seja cada vez mais conhecido. Porém, não conhecido da forma que deveria ser. Exatamente. Porque aquela ideia de vender que você vai ficar milionário com apostas, essa é muito ruim. Porque você não vai. Não adianta, cara. O cara pensar que vai ficar milionário com aposta. Dá para viver de apostas? Com certeza absoluta. Dá para viver bem de apostas? Com certeza absoluta. Você vai ganhar proporcionalmente com o valor que você investe. Por que eu digo que... Ah, Pedro, por que você está dizendo que não dá para ficar milionário com apostas? Por quê? Para você
vamos colocar na média de 10% de ROI, de retorno mensal. Vamos dizer que você tenha 1 milhão para poder fazer de investimento mensal com apostas. Primeiro, você já teria que ser milionário para poder fazer. Esse é o primeiro ponto. Se der 10% ao mês, dá um rendimento de 100 mil. Mas qual é a dificuldade? As casas de apostas não liberam que você faça apostas de valores tão altos, ainda mais se for de mercados específicos. Tipo, eu tenho trabalhado, inclusive, um mercado que é de jogador marcar gol. Tipo o Haaland, o Neymar, o Lewandowski. São caras que vão marcar gol aí nessa temporada absurdamente. E nesse início de temporada que eles ainda, tipo assim, o Haaland já tá fazendo, já tá voando. O Neymar também tá voando. Mas nesse início de temporada, essas cotações ela ainda vem com certo desajuste, porque o cara ainda não fez 20, 30 gols e tal. Tipo, eu peguei já a odd do Haaland a 1,70. Nesse último jogo ele tava 1,54. A tendência é que o Manchester City jogando em casa, o Haaland vai pagar menos de 1,40 para marcar um gol. Então tem que aproveitar um pouco dessas oportunidades que geralmente só acontecem em início de temporada. Mas você pega um exemplo, um mercado desse, você pode pegar o maior site de aposta do mundo, você não consegue colocar 100 mil reais, porque não tem liquidez para a empresa. As casas de apostas, elas trabalham com um sistema de equilíbrio. Porque aí entra até uma outra pergunta que me fizeram recentemente e eu postei em forma de Reels até para a galera entender. Por que as cotações elas oscilam tanto durante um dia ou de um dia para o outro num jogo? Por exemplo, você pega lá o jogo do Real Madrid contra o Betis. O Real Madrid pagava 1,50. Na hora do jogo ele pagava 1,36. Por que essa oscilação? O que acontece? Você inicia o mercado com odd de 1,50. E aí até para entender um pouco como é que se dá valor em odd. Aí você começa com odd de 1,50. O que acontece? Vem muitas apostas, muitas entradas no Real Madrid para ganhar o jogo. A casa de aposta ela tem um sistema de automação, NPS, que se chama, para poder equilibrar e eles não terem tanto risco de perda. O que acontece? Muito volume no Real Madrid, quase nada no empate, quase nada no Betis. Ele abaixa a cotação do Real Madrid, aumenta o empate, aumenta a zebra, para que aumente o volume de apostas no empate na zebra e equilibre aquela balança. Para que, assim, a casa de aposta ela não quer trabalhar com risco de se der Real Madrid ela vai ter que perder X milhões. Então, isso acontece muito. Então, isso aí é onde vem a oscilação das cotações. E eu acho interessante de falar porque tem muita gente que fica realmente sem entender. Não tem entendimento, né, sobre isso? Não tem entendimento mesmo. Mas, assim, até sair um pouco da pergunta. Em relação ao marketing agressivo, aí você pode até... Às vezes você até quis perguntar, mas Pedro, você se acha marqueteiro? Pô, eu acho que todos nós somos. Se você empreende, você tem que ser bom de marketing. Você precisa do marketing. Você precisa do marketing. Exatamente. Pô, a Coca-Cola, tão cansado de falar isso, mas a Coca-Cola, uma das maiores empresas do mundo, a Coca-Cola às vezes é mais conhecida do que religiões em determinados lugares do mundo e continua fazendo massivamente marketing. Por quê? Porque você precisa ser lembrado, você precisa ser apresentado, você precisa ser mostrado. Então, isso é marketing. O que você não pode fazer é marketing utilizando... inverdades. De inverdades, de mentiras. O que não dá é para você chegar, fazer um anúncio num carro importado de R$1 milhão e dizer, quer ter um carro desse, quer ter uma casa dessa? Clique aqui no meu link que você vai aprender a fazer isso. Não é assim. Tipo assim, quer ter uma renda extra, quer aprender a trabalhar num mercado que mais cresce no mundo hoje, quer trabalhar com futebol, quer ter entendimento de como é que você analisa uma partida de futebol, beleza, eu tenho um produto para você. Só que o problema vem do próprio cliente, porque... eu tenho lá, dentro do meu produto, eu consigo saber quem assistiu e quem não assistiu às aulas do curso. Exatamente. Eu fiz um curso com 54 aulas. Caraca, mano. 27% assistiu o curso completo. Então, assim, as pessoas não querem assistir nem o curso. Eu gravei aulas curtas, aulas de 15 minutos, para não cansar ninguém, para o cara assistir na hora que ele quiser, ele baixa, assiste e tal, de boa. Mas não, o cara não quer nem assistir a aula dos 15 minutos. O cara compra o meu curso, vem no meu direct e pergunta assim, Pedro, como é que eu faço gestão de banco? Eu divido em quantas unidades? Tá tudo lá no curso. Eu falo, cara, tá lá no módulo de gestão de banca.
Mas, como eu imagino que você não vai assistir... Você fala assim? Você divide em 50 unidades. Mas, ao meu ver, você deveria assistir o módulo de gestão de banca. Pelo menos ele. Pelo menos ele, controle emocional, assista, pelo amor de Deus. Ah, não quer assistir o de análises, porque você só vai fazer as entradas que eu passo? Beleza, tranquilo. Mas pelo menos assiste controle emocional e gestão de banca. Porque sem isso você não vai conseguir ser lucrativo nas apostas esportivas. Eu às vezes falo assim, ó, você pode ter os meus palpites, os palpites de outros 10 traders, os melhores do mercado, que você ainda assim não vai conseguir ser lucrativo. Porque se você pega e coloca 20, 30, 40, 50% all-in na sua banca, da sua banca, em uma única aposta, ali você tá fadado ao fracasso, né? Total. Não tem como. Não tem outro segredo. E você hoje, acredito que você deve ter sofrido a questão de hater também. Eu acho que isso é natural a gente acontecer isso. Como é que hoje você lida com pessoas que talvez... Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque hoje parece que criaram agora os intituladores de... os inspetores, os caras que defendem a bet, né? Eles falam assim, pô, vamos desmascarar as pessoas, né? Tem muita gente que não tem nem argumento para falar nada, nem sequer nada sobre o nosso trabalho, mas às vezes, por um momento ali de fracasso na vida dessas pessoas, querem descontar a raiva em outras que têm sucesso. Como é que você lida com a questão dos haters, Pedrão? O que acontece? Eu já tinha trabalhado com artista, e até os artistas também têm haters. Então, eu aprendi um pouco com o próprio Gabriel, um pouco de como lidar com as pessoas. Porque o nosso trabalho nada mais é do que lidar com pessoas. E esse talvez seja o trabalho mais difícil de todos. Né? É justamente o lidar com pessoas, porque cada pessoa pensa de uma forma diferente. Cada pessoa tem uma bagagem de vida por trás que é diferente. Então, pô, às vezes o cara que vem ali... falar que eu sou mau caráter, falar que eu sou ruim nas apostas, falar que eu sou mentiroso, etc. Tal. Na verdade, eu às vezes tento entender um pouco o que é que está se passando na vida daquele cara por trás. Você faz isso, Pedrão? Em alguns casos, sim. Em alguns casos eu procuro entender. Até para algumas coisas eu procurar melhorar como pessoa e melhorar como profissional da área. Algumas coisas até os caras têm razão, entendeu? Tipo assim, a gente é ser humano, a gente falha, a gente erra. Eu tenho um resultado ruim num dia, numa semana, eu falo, eu comunico. Então, o que é que eu percebi ao longo desse tempo aí, desses 2 anos trabalhando diretamente com isso, com pessoas? Muitas vezes a pessoa ela quer ser ouvida, ela quer chamar atenção. É verdade. Então... eu já transformei haters em admiradores porque eu dei exatamente o que é que ele queria. Ele queria atenção, ele queria ser ouvido. Você não tem noção, às vezes eu já recebi assim, uns directs do cara descer a lenha em mim no meu direct. Não é nem publicamente em comentário, é descer a lenha no meu direct. Eu ir lá e mandar um áudio, falar, pô, parceiro, entendo o seu lado. Algumas coisas você até tem razão, pô. Agora, você só não pode dizer que eu sou um mentiroso. Você só não pode dizer que eu não me dedico a isso aqui, porque isso daqui é o projeto da minha vida. Mas, tipo assim, ficar insatisfeito com o resultado, você tem razão. Compreensível. Agora com isso aqui, porra, Pedrão, foi mal, cara, eu achei que você nem ia ver. Os caras falam, tipo assim, despeja ódio, achando que a gente não vai nem ver. Descarregam ali, né? Pô, mas é sério, eu não já tive menos de 100 pessoas, não. Pra eu responder a pessoa e dizer assim, foi mal, eu achei que você não ia nem ver. Ou então eu venho com a abordagem dessa, do cara que vem, tipo, te atacando, e você vem no contrário. Você vem, tipo, tentando entender o que é que tá acontecendo com o cara, e aí o cara já dá aquela quebrada e tal. Mas isso também é muito dos conhecimentos paralelos que eu procuro adquirir pra minha vida. Tipo, é o podcast do JJ, do Thiago Brunet. Eu gosto da metodologia do Paulo Vieira, que é de coach integral sistêmico. Eu faço acompanhamento com coach também, porque eu penso assim, a gente precisa ter uma inteligência emocional para tudo na nossa vida, e mais ainda quando você lida
com a grande quantidade de pessoas. Então, acho que essa inteligência emocional que eu procuro desenvolver a cada dia e pretendo continuar desenvolvendo, justamente para poder lidar com pessoas. Agora, mas tem casos que o cara continua descendo? Tem, não tem muito o que fazer, porque ali é da pessoa. A pessoa, ela colocou na cabeça que você é o alvo da vez dela, né? Filha da... Então, beleza. Aí o cara fala, beleza, parceiro, tá certo, tranquilo. Não tem muito o que fazer. É verdade. Entendeu? Inclusive, você falou uma coisa de atenção que aconteceu comigo até recentemente. Uma pessoa começou a falar lá, tal, dos resultados e tal, e aí eu peguei e apareci naquelas solicitações, né? Uhum. E aí eu aceitei, mandei e falei assim, opa, tudo bem? Mas entendi, mas o que eu posso te ajudar para melhorar? Aí ele falou a mesma coisa. Pô, eu nem imaginei que você ia responder. Exatamente. Cara, gosto muito do seu trabalho e tudo mais, mas eu achava que você podia melhorar isso e esse assado. Pô, legal, vou colocar em prática o que você falou. E aí o cara já vira totalmente a conversa, né? Uma coisa muito de louco, né, velho? É verdade. Eu vou até indicar um livro que ajuda muito para isso. Talvez muito mais para os traders que lida diretamente com as pessoas do que necessariamente para o público em geral, apesar de que eu digo que é um livro para a vida. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Show de bola, já li do Dale muito. Carnegie. Muito bom. Aquele livro é sensacional. Ele me fez mudar muito a forma de lidar com pessoas. Aquele livro é sensacional. Mas aí você fala na atual ou naquela antiga mesmo? Que eu acho que fizeram umas atualizações, né? Colocaram agora a mais parte digital e tal. Eu acredito que eu li a mais antiga. Mais antiga, né? A mais antiga é mais legal. Eu li mesmo. a mais antiga. Tem mais conteúdo. Agora eles colocaram agora umas vertentes agora do digital, né? Colocaram uma coisa. Eu também já li também do digital. Apesar de eu ser um cara muito digital, o livro eu gosto de ler ele fisicamente. Também gosto. Não sei porquê, é algo meu. É verdade. Toda viagem minha, eu carrego algum livro dentro da minha mochila. Toda ela. Sempre gostei muito de ler, sempre. Isso daí é... Graças a Deus, eu sempre tive essa vontade. Isso é mal de advogado? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Apesar de que eu não pretendia fazer direito. Que doideira, né, velho? Meio que aconteceu. Eu ia fazer engenharia. Porra. Era engenharia mecatrônica. Nossa, mecânica velho. com eletrônica. Nada a ver com nada. Mas é porque eu sempre gostava de números. Eu sempre fui muito bem em matemática. Então, tipo assim, matemática sempre foi a matéria que eu mais me dei bem. Eu cheguei a fazer a vestibular de mecatrônica. Passei. Sério? E tal. Aí dei um estalo assim na minha cabeça. Falei, não, eu quero fazer direito. Vou fazer direito. Eu fiz 6 meses de engenharia civil. Quando chegou na álgebra linear, eu parei. Falei, não quero isso não. Eu chorava pra ir pra faculdade. Dizem que é pesado, eu chorava igual criança, velho. Dizem que é pesado. Eu falei, não, deixa quieto, deixa isso aí, não é pra mim, não. Dizem que é pesado mesmo. Ô, Pedrão, e você, quando você... Acredito que vai demorar muito pra isso acontecer, mas no dia que você fala, pô, tô cansado desse mercado aqui, não quero mais. Como é que você gostaria de ser lembrado pela comunidade, pela galera que te segue? Divan, assim, eu acredito que todos nós temos como é que eu digo assim, um objetivo na vida, né? Um objetivo na vida. E acredito até que essa é uma das coisas mais difíceis de você descobrir. Verdade. Qual é o seu propósito? A palavra que eu estava buscando era propósito. Qual é o seu propósito na vida? Eu acredito que o meu propósito com o jogo ou sem o jogo é levar informação para as pessoas que possam fazer diferença na vida delas com aquela informação. Sensacional. E isso vai muito além das apostas. Então, tipo assim, todo dia eu inicio a minha comunicação no meu Instagram com fala galera, bom dia, boa tarde, desejo para vocês um dia maravilhoso, um dia abençoado e tal. Tem muita gente até que pensa que eu sou bastante religioso por conta disso. Nem sou tão assim de frequentar a igreja e tal, mas querendo ou não, ali você, mais uma vez, está falando com muitas pessoas que tá com vários outros problemas, que tá carregando várias outras coisas na bagagem. Tem gente com depressão, tem gente desempregada, tem gente que está buscando ali uma solução de vida. E ali eu tento sempre trazer uma mensagem positiva, porque, querendo ou não, a gente influencia a vida de algumas pessoas. Então, eu gostaria assim de ser lembrado como um cara que trouxe informações
que trouxe conhecimento para a vida das pessoas e através daquele conhecimento as pessoas conseguiram alcançar objetivos. Objetivos financeiros, objetivos espirituais, objetivos familiares, de tudo e tal. Então, acredito que essa seria a mensagem que eu gostaria de ser lembrado. Sensacional. Sim. E acredito que está conseguindo e vai continuar conseguindo. Acredito. Tomara que esteja tendo êxito nesse propósito. E falando agora de uma coisa que está muito atual e está muito próximo de acontecer, que é a Copa do Mundo. Qual que é a sua expectativa como profissional e também como torcedor? Você acha que vai ser um evento, que é o maior espetáculo da Terra, um evento bom para nós profissionais? Vai ser um evento que talvez a gente tenha que tomar cuidado com alguns aspectos? E como torcedor, qual é a sua expectativa sobre a nossa seleção também? Vamos lá. Em relação ao primeiro aspecto, para o mercado. Eu sou do tipo que pensa o seguinte: quanto mais jogos, melhor. Quanto mais jogos, a gente tem mais opção para poder trabalhar, para poder estudar. Por exemplo, quando está na época do recesso dos campeonatos europeus, é a época que eu tenho o menor nível de assertividade. Sério? Sério. Caraca. Isso é fato. Quando chega final de maio e junho, até meados de julho, para mim é o pior período. Eu, inclusive, já pensei até em ficar entre junho e julho sem operar. Para poder, tipo assim, meio que dar um descanso, até mesmo mental. E porque são meses que eu não consigo obter bons resultados. Falo isso abertamente, tranquilamente. Porque eu falo isso para as pessoas nas minhas redes sociais e dentro dos grupos. Por quê? Porque ali você tem uma quantidade muito limitada de jogos disponíveis. E de 2 campeonatos, ali praticamente Série A e Série B, que é muito complicado de se trabalhar. Para o meu mercado, que eu gosto de trabalhar com gols, onde o mercado, principalmente de Série B, é muito under, é muito abaixo, de gols é muito complicado. E outra, muita zebra. Tipo assim, você não consegue ter um resultado linear, mais linear, pelo menos, de equipe. Você vê o Atlético Mineiro tropeçando em cima de tropeço, perdendo pro Goiás em casa e tal. Então, você vê... Cruzeiro ontem, empatando. Cruzeiro ontem. Eu fui de Cruzeiro ontem, levei um head. Fortaleza também, vem a sequência incrível. Incrível, aí vai e perde pro Botafogo, que vem mal. E não só perdeu, tipo assim, o Botafogo abriu 3-0. Então, assim, trabalhar com esse mercado do Série A, Série B, pra mim, é muito complicado. Trabalhar com poucos jogos. Então, como trader, como uma pessoa que opera no mercado, eu entendo que a Copa do Mundo ela é pior para resultados. Então, vai ser a primeira Copa do Mundo que eu tô com grupo. Então, eu nem sei te dizer, por exemplo, Pedro, como foi na última Copa para você em relação ao seu grupo? Eu não tinha grupo. Então, eu operava. Eu lembro que eu fiquei bem assim, bem próximo de empate. Não quase foi 0-0. Não foi um mês, tipo assim, bem positivo, não. Mas tem um outro porém. Aí eu já acho como um lado positivo. Geralmente, final de novembro é quando termina brasileiro, Série A, Série B. Você tem ali um intervalo de jogos e tal. Só que a gente vai ter um calendário mais cheio de jogos. Porque a Copa esse ano veio para novembro. E quando acontecia antes, ela acontecia em julho. E aí julho era a época do recesso europeu. Então, querendo ou não, acho que vai aumentar a quantidade de eventos disponíveis para a gente. E o outro lado que eu acho positivo para o mercado é que as pessoas vão parar no mundo, não só no Brasil, para olhar a Copa do Mundo. E aí, querendo ou não, vai ser a primeira Copa do Mundo com as apostas realmente fortes no Brasil. Imagina o tanto que essas casas de apostas não vão fazer de ativação de marketing nos eventos que a galera vai fazer no Brasil. Verdade. Eu já tô vendo eventos gigantes. Tem um evento em Goiânia que os caras vão fazer para 15 mil pessoas. Com shows gigantes. E aí lá dentro, tipo, os caras já conversaram comigo, tá? A gente fazia um palpitômetro. Caraca, e lá mano. dentro eu vou dar dicas e tal. Tipo, isso é uma ideia. Mas olha o tanto de oportunidade que a gente também vai ter como trader
para poder mostrar mais o nosso trabalho. E o mundo vai parar para poder olhar o futebol. Mas já adianto que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ter muita gente amadora, né, Pedro? Principalmente nesse evento, que vai talvez destoar algumas odds, que vai fazer até mesmo por especulação, né? Fazer com que um resultado cresça, outro não. E acredito também que Copa do Mundo, principalmente ali em jogos, dependendo do tipo de chaveamento, pode acontecer zebras também significativas, sim, né? Sim. Tipo, você vê, a Croácia chegou numa... Foi na final? Foi na final. Foi final? Final contra a França, né? Foi, final. Pronto, a Croácia chegou, todo ano sempre tem uma seleção que chega. Sempre tem uma africana que desbanca ali uns grandes na primeira fase. Então, com certeza vai acontecer algumas zebrinhas ali de novo. Falando como torcedor, assim, eu não estava tão confiante não com a seleção brasileira. Mas esse início de temporada europeia, os jogadores que são ali os principais, que deram muita importância para a Copa, principalmente o Neymar, eu tô esperançoso. Tipo assim, você vê um Rafinha muito bem, você vê um Neymar muito bem. Eu acho que a gente tá com muita dificuldade nas laterais. A gente, tipo assim... Uma incógnita, né? Pô, tá ruim mesmo, tá ruim. Tipo, não dá pra levar o Daniel Alves pra Copa, cara. Você pode até pensar em levar, porque ele agrega experiência pro grupo. Pô, mas não dá pra gente ir com o Daniel Alves como titular na Copa do Mundo. A gente precisa... e o Danilo. Pô, o Danilo também vem fazendo temporadas tão abaixo durante tanto tempo. Então, assim, a gente tá no déficit mesmo, dessas posições, ao meu ver. Então, assim, até ano passado eu via a seleção brasileira muito abaixo de algumas seleções europeias, principalmente para mim, França, Espanha e Alemanha. Portugal vem muito bem também, mas teve muita dificuldade para classificar. Mas também isso não quer dizer nada, que, se eu não me engano, o Brasil, quando foi campeão em 94, quase que não classificava para a Copa, era alguma coisa assim. 2002 também 2002 a gente assim, veio, né? com um time capengando e na hora foi campeão. Então eu acho a seleção de Portugal muito boa também. Mas, como torcedor, com certeza absoluta, vou torcer pela seleção brasileira, vou assistir os jogos da seleção brasileira, vou colocar a camisa da seleção brasileira. Mas, assim, eu não vou deixar que o meu lado emocional de torcedor, de brasileiro, interfira em, por exemplo, a gente vai chegar numa semifinal Brasil e França. Eu vou lá e vou meter 3 unidades que o Brasil vai ganhar o jogo. Não, aí tipo assim, chegou numa situação dessa, vamos analisar como foi que o Brasil chegou até aqui, como foi que a França chegou até aqui. Vai ter algum desfalque? Como é que Neymar tá? Porque o Brasil, querendo ou não, depende muito do Neymar e tal. Então, você vai analisar tudo isso. Às vezes a gente entra no mercado de gols. Às vezes a gente entra num ao vivo, espera ali 15 minutos de jogo, ver como é que o Brasil vai se comportar. Não dá pra você, tipo assim, o Brasil vai ganhar, ir no oba-oba e colocar. Já coloca Brasil campeão, Neymar artilheiro. Você sabe, eu não sei se você já reparou, mas o Brasil é o favorito. Sim, nas a casas de apostas. mais baixa pra ganhar. Vamos ver, né? Eu fiquei surpreso. Você ficou? Não. Sério? Eu não esperava. Caraca. Eu acho que... eu esperava uma França. Uma França, você acha? Eu esperava. Mas, por exemplo, a França participou agora da... Foi Nations League, não? Isso. Foi Nations League? Tudo bem que era meio que um campeonato de férias ali que os caras estavam fazendo. Era amistoso que virou um campeonato. Não foi tão bem, né? Não teve... Foi muito mal. Eu levei Red na França. Nossa, muitos ali. Foi muitos. Nossa, foi muito mal. Tipo, acho que levou uma virada da Dinamarca nos últimos minutos. E parecia que os jogadores não queriam jogar, né? Não queriam jogar. Estavam segurando, né? Por Pra isso não ter uma contusão. eu continuo com a ideia de que a França é muito forte, justamente porque eu não tomo como base aquela competição. Acho que a França não estava jogando aquilo ali querendo jogar. Na verdade, acho que os caras estavam querendo era férias. Sim. Entendeu? Os caras... Desculpa, vinha de um ano intenso, praticamente sem férias por conta de Covid, então emendou ali praticamente um ano no outro e tal. Então acho que ali Copa do Mundo é diferente. E só são 7 jogos. Então Copa do Mundo é diferente. Eu penso ali que os europeus ainda são muito fortes. Porque o próprio futebol em si europeu evoluiu muito e talvez o brasileiro nem tanto. Aí já é uma visão mais crítica minha. E como torcedor, já deixo registrado aqui. Pedro vai pra Copa.
Vai pra Copa, certeza absoluta. E agora... O Tite não vai trazer esse fardo pras costas dele, não. Você acha que ele vai? Não pode. O que o cara tá fazendo, ele não pode não levar Pedro, pô. Mas aí você não acha que entra também numa questão, por exemplo, não é porque eu sou palmeirense, não. Longe disso. Eu não sou... Essa questão eu sou bem zero clubista. O Rafael Veiga tava jogando um bolão. Muito. O Dudu vem sendo destaque do brasileiro, tipo, há anos. E o cara não leva. Você acha que o Pedro ele vai levar? O que acontece? Querendo ou não, a gente pode até não ser clubista. Mas, no fundo, pô, o treinador, ele passou muitos anos com determinados jogadores. Vamos falar do Tite. Corinthians, tal. Você percebe ali que existe... Não é que existe um favorecimento em prol de jogadores do Corinthians, mas é de caras que ele conhece muito mais, que ele conhece o vestiário dos caras. Então, essa relação dele com determinados jogadores, e vai acontecer, isso é todos nós na vida, a gente vai ter mais relacionamento com algumas pessoas. Então, é até mais normal que ele tenha levado alguns jogadores questionáveis pela grande maioria do público. Mas, por exemplo, para mim, o Dudu tinha que ser chamado, pô. O Dudu, o próprio Tite, acho que assumiu na última coletiva, que acho que foi o Neto, corintiano, se eu não me engano foi isso, me corrijam depois se eu estiver errado. Deu uma entrada no Tite perguntando por que o Dudu não teve tanta oportunidade na seleção. E o próprio Tite admitiu que realmente o Dudu não teve tanta oportunidade quanto deveria. Pô, o Rafael Veiga, ele teve uma temporada assim absurda, mas você já percebe que ele já não está mantendo a mesma temporada. Ele continua jogando muito. Para mim é um ótimo jogador, um dos melhores jogadores do brasileiro. Se tem top 10, para mim ele tá entre os top 10. Mas o Pedro, é porque é o seguinte, o Pedro, primeiro, tá no Flamengo. Já existe essa questão do próprio Flamengo, um clube de muita massa e tal. Ele vive um momento espetacular. Gigante, a gente, né? Tem uma dificuldade de camisa 9. A gente vem de 2 Copas muito ruim com centroavantes. Uma com Gabriel Jesus. Passou em branco, né? E com Fred. Fred também. Então, pô, a gente tem, se eu não me engano, são 4 a mais nessa convocação que vai poder ter. Então, é todo um conjunto de situações que tá levando para poder ele chamar o Pedro. Pô, o cara vai e mete um hat-trick numa semifinal de Libertadores, na Argentina. Tipo assim... Sabe quando a coisa é pra acontecer? Ele tá no lugar certo, na hora certa e tal. Cara, eu sou fã do Pedro, então é até complicado eu falar. Eu tava assistindo ontem, ele tem um jeito de dominar a bola que eu acho muito interessante. Foi ontem, né? Ou foi sábado? Foi sábado, né? Foi sábado. Não, foi ontem, 11 horas da manhã. Porque foi cedo, aí fica naquela dúvida. Ele tem um jeito de dominar a bola que eu só via quem fazendo isso, o último, o Ronaldo Fenômeno. Ele domina a bola ou com o lado de fora do pé, puxando ela pra frente já. Ele só domina ela pra frente. Ele já domina ela pra disparar. Eu acho ele fora da curva. Na verdade, se eu fosse técnico da seleção brasileira agora, momento Pedro, técnico da seleção brasileira, ele seria o 9. Ele seria o titular da Copa. Seria o titular? Ele seria o titular da Copa. Caramba. Agora, se ele vai sentir, se ele não vai e tal, ele não tem a experiência e tal, aí é outra história. Mas eu penso que jogador é muito momento. E ele vive o melhor momento. O Gabriel Jesus vem vivendo um bom momento no Arsenal. Deu uma crescida. O Arsenal vem muito bem. Cresceu bastante agora. Acho que a troca fez muito bem pro Gabriel Jesus, Demais, porque ele tava sem confiança e sem sequência. Então, pô, o cara sem confiança, sem sequência é ruim demais. Então, ali o Arsenal tá muito bem organizado. O time tá muito bem. Perdeu pro Manchester. Bati um green lá nesse jogo. Bateu? Botei mais de 2,5 gols. Foi... se não me engano, pagava 1,84. Foi 3-1 o jogo? 2-1? 3. Foi 3-1, né? Foi 3. Eu acreditava na vitória do Manchester. Jogava em casa. O Manchester vem bem, né? Tem uma crescente. Antony estreando, fazendo gol e tal. Eu não tinha coragem não de colocar uma vitória do Manchester, não. Porque o Arsenal, até o momento, era o único time que tinha ganho todos os jogos. O Manchester, apesar de vir de um bom momento, ainda é um time que não tá 100% acertado. Tem umas desavenças lá, técnico e o Ronaldo, né? O Ten Hag, né? Se não me engano lá. Doideira. E agora com o Libertadores? Qual é o seu palpite aí? Galera, vamos colocar esse podcast antes de ir pro jogo pra
já pegar o Pedro aqui na calça tá curta. Em maus lençóis. Vamos lá. Pra falar tudo, semifinal e final? Bora. Vamos lá. Semifinal, de um lado, ao meu ver, tá resolvido. Flamengo. Flamengo na final. Acho muito improvável que o Flamengo leve um 3-0, vá para os pênaltis e perca, ou um 4-0 ou mais que 4 gols. Tomara que não pegue esse corte depois e bote, olha lá, o cara, o trader falando que o Flamengo já tinha passado. Estou dizendo que é improvável, não que é impossível. No mercado do futebol não existe impossível. Mas para mim o Flamengo, numa final, com o Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras passa do Atlético Paranaense. Amanhã também, assim, vai ser um jogo difícil, muito difícil, mas o Palmeiras tem um retrospecto muito bom, não tá fazendo bons jogos nas últimas partidas, isso é fato. Eu acho que o fator volta do Scarpa é muito importante. Demais. Os caras não vão ter o Felipão também, que o Felipão também é um cara... Foi expulso, é um cara que Ele de domina grupo. ali a beira do campo. Então é um fator pro Palmeiras, mas assim... tá em aberto. Assim, é um jogo super difícil. Difícil. Muito complicado. O Atlético Paranaense tem um time muito organizado. Muito organizado. Mais organizado do que eu imaginei quando o campeonato ia começar. Verdade. Eu não imaginava o Atlético Paranaense chegando na semifinal da Libertadores. Sou bem sincero de falar. Não imaginava. E não foi só semifinal de Libertadores. O time vem bem em tudo. Verdade. Tá muito bem treinado pelo Filipão, que também já estava sendo questionado há muito tempo, porque vinha fazendo uma sequência de... trabalhos que não estavam tendo resultado, que é o Filipão, que sempre deu, né? Ele sempre chegou nas finais, campeão, etc. Por isso que foi pra Copa. Então, eu penso... E aí, afinal, Flamengo e Palmeiras... E aí? Cara, o que acontece? Eu não vou... Ficar em cima do muro, não? Não vou ficar em cima do muro, não. O que acontece? Flamengo e Palmeiras, como eu falo, é muito de momento. Hoje o momento é pro Flamengo ser campeão. Com certeza. O momento que o Flamengo vive, como o Flamengo tá jogando, é time para ser campeão, inclusive da Libertadores. Só que a gente tem um certo intervalozinho aí até a final. 29 de novembro, né? Não, outubro, 29 de outubro. 29 de outubro. Por conta da Copa, né? Aí foi antecipado. 29 de outubro. Que dessa vez até que não é tão longo esse intervalo. Então vai depender muito o que é que o Flamengo vai continuar jogando nesse mês de setembro e no mês de outubro. E também o Palmeiras. Porque assim, Pedro, se a final fosse hoje, pra mim o Flamengo era campeão. Agora, dificilmente, num jogo desse como final, eu faço uma aposta em back. Ah, é? É muito difícil. É jogo único, é muita variável pra isso, a não ser que, tipo assim, fosse uma final um pouco mais desequilibrada. Tipo assim, fosse um Flamengo contra uma outra equipe que eu vi que tinha muita diferença técnica. Agora, se você tem uma final entre Flamengo e Palmeiras, onde tá ali entre os dois melhores plantéis do Brasil, é muito difícil você trabalhar com back. Tanto que uma final dessa, as odds são muito equilibradas. Exatamente. É tipo assim, 2,50 para um, 2,70 para o outro. O 2,50 vai para quem tiver no melhor momento. Então tem tudo isso, tem a questão de desfalque. Tipo, a falta do Scarpa e do Danilo no jogo da ida do Palmeiras contra o Atlético influenciou muito, 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 muito mesmo. Entendeu? Eu até bati green também nesse jogo da ida. Eu coloquei menos de 2,5 gols. Porque isso daí também já é um pouco de visão minha como trader. Normalmente, jogos de ida, de semifinais, quartas de finais, etc., tendem a ser jogos um pouco mais retrancados. Mais estudados, né? Tipo assim, os caras não querem se expor tanto, porque se leva 1-0 ali e tal, time jogando em casa, perde por 1-0, leva um segundo gol e tal, fica muito difícil no jogo da volta. Então tem essa tendência. E aí acabou se concretizando. Mas é um jogo assim, ao meu ver... Ah, Pedro, então qual seria a sua aposta para uma final entre Flamengo e Palmeiras? Ambas marcam. Ambas marcam. Tipo, dois ataques bons, dois meio de campo bom. O Flamengo tem uma zaga que ainda é questionada, né? É questionada. Tipo assim, o Flamengo, há 2 meses atrás, o Flamengo tomava gol em todos os jogos. Ele saía perdendo em quase todos os jogos. Trabalhar no over 2.5 do Flamengo é muito bom, porque ele toma gol em quase todos os jogos. É tanto assim, tô
tomou agora um do Ceará num contra-ataque e tal. Mas o time ajustou bastante. E o Palmeiras tem um meio de campo muito bom, Dudu, pra mim, fora da curva. Eu acredito numa final, e na final ambas marcam. Vamos ver o que é que vai dar daqui um dia, né? Eu acredito que, igual você falou, assim, compactou em gênero, número e grau, questão de momento agora. Se fosse Palmeiras e Flamengo hoje, cara, eu ia aceitar contentemente o vice. Entendi. Né? Porque o momento do Flamengo é espetacular. O Flamengo veio com o time reserva aqui e conseguiu empatar com o Palmeiras. Então, assim, os caras vêm muito bem. Eu fui de ambas naquele jogo. Foi de ambas? Eu fui de Palmeiras, mas ainda tomei uns haters lá. Ser palmeirense, pô, mas Palmeiras jogando em casa. Contra o Flamengo reserva. Reserva. Pô, né? Tinha valor. Tinha valor. Tinha, lógico que tinha. Então, hoje o momento é do Flamengo. Mas, como você disse, daqui a um mês a gente não sabe, né? Um mês, um pouquinho. Muita coisa muda. Espero que mude, espero que o Flamengo vá muito mal. E o Palmeiras classifica amanhã, que tem amanhã um palio duríssimo, né? O Atlético Paranaense foi um dos poucos times que conseguiu ganhar do Palmeiras em casa. Ganhou do Palmeiras no primeiro turno aqui no Palestra. Ganhou de 3-1, então um resultado até... Ganhou do Atlético Mineiro com time reserva. Exatamente. No Mineirão. Então, assim... Aquele Vitor Roque. Jogando uma Demais. bola redondaça. Aquele gol aqui, acho que contra o Palmeiras também, muito mérito dele também na jogada que ele fez. Total. Então, o Palmeiras precisa de melhorar. Se melhorar ali, acertar a casinha e tudo mais, amanhã eu acho que passa. Aí vai, são dois problemas que a gente tem que resolver. E qual o seu palpite pra final? Cara, assim, hoje seria Flamengo. No momento ali, velho... É o lado do torcedor falando, né? É difícil, mas eu acho... O torcedor é difícil assumir. O Palmeiras, cara, tipo... Por exemplo, na final do ano passado, eu tava muito confiante no Palmeiras, mas eu não achava, assim, confiante como torcedor. Eu não apostei naquele jogo, não apostei. Entendi. Então, era um jogo muito difícil. O Palmeiras ganhou, assim, na bacia das almas, velho. Tipo, graças a São Andréas Pereira, né? Foi por causa dele, porque eu acho que se o Palmeiras fosse pros pênaltis ali, talvez não aguentaria. Caramba, reedição de final se o Palmeiras passar Então, amanhã. se passar amanhã, Palmeiras e Flamengo, velho... Tipo, é foda, mano. Tipo, é foda. Não tem... Vamos de ambas que é melhor. Que aí pode ser Palmeiras 2-1, você fica feliz, bate a aposta. Vamos fazer um compactuar aqui. Ambas marcas é melhor. Pode ser 1-1 e ganhar nos pênaltis. Nossa, e pênaltis também é complicado, velho. Nossa, é tortura. Você vai pra final? Cara, tô programando pra ir. Eu quero ir. Vamos nessa? Bora. Tô programando pra ir. Quando o Flamengo classificou, já foi pra R$22 mil, já as passagens e tudo mais. Os caras tá muito confiantes. Mas vamos ver. A expectativa é que seja boa. Meu querido, a gente tá finalizando aqui com um conteúdo muito brabo. E eu queria saber de você, por exemplo, Pedrão, a galera que talvez pegar esse podcast aqui, talvez nem me conheça, nem te conheça, tá vendo a gente pela primeira vez e quer dar certo nesse mercado, quer iniciar. E, cara, tá com um sonho, tá com uma gana muito grande de vencer, de fazer esse negócio dar certo. Qual seria a sua mensagem pra esse povo que quer iniciar nesse mercado? Vamos lá. Assim... Para quem tá assistindo, ainda não faz parte do mercado. Eu diria o seguinte, estuda, cara. Estuda, análise, estatística, números. Se você comprar um produto, seja ele de quem for, pega ali, assiste as aulas. Se o cara gravou aquilo ali, se ele tá te passando, é porque você tá fazendo... você tá querendo encurtar o tempo dele, o trabalho dele. Você não precisa passar pelo que eu passei para poder chegar nos resultados que eu cheguei. Você hoje tem Pedro, tem Edvan, tem vários outros aí. Tem muito cara bom no mercado. Muito cara bom mesmo, muito cara responsável. Muito cara com conteúdo de qualidade. Então, assim, estuda. Ah, Pedro, mas eu não tenho dinheiro para poder comprar um curso para poder estudar. O que é que eu faço? Aqui mesmo no YouTube, o que mais tem é conteúdo de qualidade. Tem muito conteúdo de qualidade aqui. Esse mesmo é o conteúdo top? Exatamente, entendeu? Pô, Pedro, mas eu não sei fazer gestão de banca. Eu te desafio, entra aí agora, pega aí o seu celular, o seu computador e termina esse podcast e coloca aí no YouTube, gestão de banca de apostas. Vai ter 10, 50, 30 vídeos muito bons para você aprender. Então, assim, você não precisa necessariamente comprar um curso para poder aprender. Hoje tem muito material gratuito disponível na internet que na minha época não tinha. Então, assim, hoje em dia vocês têm muito mais leque, material na mão. Exatamente.
Só que isso também é um problema, porque quando você tem muito as coisas na mão, muitas vezes você acaba não fazendo. Exatamente. Entendeu? Por isso que você vê em muitos casos, um aluno de uma escola pública, filho de uma mãe que não tinha condições financeiras e tal, e aí você pega e vê assim, e o cara passou em medicina na USP. Pô, mas como isso? Ele pagou o preço, ele se dedicou, ele estudou. Talvez o outro ali, que o pai já tem uma condição financeira muito boa, que pagou para ele os melhores cursinhos, que já deu um carro para ele assim que ele terminou o colégio e tal, ele não deu o mesmo valor. E aí, às vezes, pode acontecer isso também hoje com o nosso mercado. Porque o cara tem muito material disponível, mas o cara não se dedica. Então, se dedica, pega ali, ó, tem muito material disponível interessante para você poder trabalhar. Tem uma coisa mesmo que eu indico para algumas pessoas que dizem, não tenho dinheiro, como é que eu faço tal? Ó, faz o seguinte, pega uma planilhazinha, um caderno, alguma coisa assim, e anota e vai fazendo as apostas anotando elas sem fazer, sem operar no site. Aí você pega, vai lá e anota. E faz o seu controle virtual. Você não apostou. Mas se eu tivesse apostado com todas as análises que eu fiz nesse mês de setembro, quanto que eu teria tido de resultado? Depois que você tiver uma certa consistência com aquilo ali, aí você pega e faz no real. No real. E isso, você vê que isso vai precisar parar? Não, pode. Não. Você vê que isso funciona tanto que em mais ou menos 2008, desde aquela época eu sempre... Caraca, 2008, velho? Não, aí era outra coisa. Mas você vai entender o que eu quis dizer. Eu fiz um cadastro na Bovespa. Tipo assim, eu sempre gostava de estudar, sempre gostava de entender. E aí tinha um canal do UOL que você fazia um cadastro lá e você ganhava tipo 100 mil reais fictícios e você comprava as ações que você queria. Para você poder, tipo assim, testar os seus conhecimentos com a bolsa antes de colocar o dinheiro real. Sensacional. Então, tipo, isso não é uma ideia minha. Isso daí é uma ideia que a Bovespa fez isso para poder capacitar as pessoas. E ela mesma já dava um curso gratuito. Entendeu? Para você poder operar. Então, isso é muito interessante, essa questão de você fazer um exercício ali. Agora, fazendo mesmo, como se você estivesse operando, como se você estivesse colocando o seu dinheiro ali. Pô, Pedro, esse mês eu tive um resultado de 19%. Pô, era pra eu ter colocado dinheiro. Calma, cara, você tá aprendendo, você tá no processo. Eu vou fazer uma analogia aqui de algo que eu vi recentemente e achei muito interessante, muito, muito mesmo. E tem a ver com isso, tem a ver com processo, tem a ver com tempo, tem a ver com maturação. É o seguinte, eu não sei se você já ouviu falar a história do bambu chinês. Não. O que acontece? Eu não sou botânico, nem entendo dessas coisas não. Mas foi uma história que eu li, até busquei mais informações para saber se realmente a história era verídica ou não, e parece que realmente é isso mesmo. O bambu chinês, ele é o seguinte, você vai lá, planta ele, coloca fertilizante, você aduba, você coloca água e durante um ano inteiro ele não floresce absolutamente nada. Nem um broto sequer você vê passar. Um ano? Um ano inteiro. Caraca, nada. Mano. O que é que ele faz? Afinca raízes. Ele cresce as raízes. Aí entra o segundo ano. Passa o segundo ano completo, você fazendo tudo que precisa ser feito e ele não cresce um broto sequer. Só afincando raízes. Terceiro ano, do mesmo jeito. Quarto ano, do mesmo jeito. Você passa 4 anos adubando, fertilizando, colocando água e ele não cresce nada, absolutamente nada para fora, nem um broto sequer. Ele só forma as suas raízes. Aí o que acontece no quinto ano? Em 5 semanas, ele cresce 20 metros. Caraca, mano. E aí, isso é justamente a nossa lição de vida. O cara quer entrar no mercado, seja de aposta, seja do que ele quiser, seja montar um negócio. O cara quer entrar e quer ter resultado no mesmo dia. Ele quer ter resultado no outro dia, ele quer ter resultado na outra semana. Se fechar o mês e ele não tiver resultado, ele já abandona, aquilo não presta. Só que assim,
leve em consideração o que acontece com o bambu chinês. O cara passa 4 anos fazendo tudo e se ele parar de fazer, ele morre as raízes. E aí não cresce mais nada. Então, o cara passa 4 anos fazendo todo o processo que precisa ser feito para no 5º ano ele dar um salto. E é exatamente isso que também acontece com a gente. Pô, o cara vai entrar aqui, vai ver o seu podcast, vai dizer, porra, ó pra lá, o Edvan deu sorte demais, velho. O podcast do cara já tem mais de 100 mil inscritos. Pô, e o preço que pagou para isso? E o processo? E quando começou lá o primeiro videozinho que não teve quase visualização nenhuma? E se você tivesse desistido lá naquele primeiro vídeo? E se eu tivesse desistido lá nas primeiras apostas que eu fiz? E se eu tivesse desistido nas primeiras críticas das pessoas que fizeram porque tiveram um resultado negativo com alguma dica que eu dei? Então, se eu desisto, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria falando sobre a minha vida, sobre o meu projeto, sobre as milhares de pessoas que seguem, etc. Mas assim, você paga o preço e você faz o processo. Agora, você tem que entender, quando você vê o sucesso do outro, que existiu todo um processo ali por trás. E aí você tem que lembrar sempre desse bambu chinês. Que é muito interessante. É muito interessante. Eu achei aquilo ali interessante demais. Demais mesmo. Sensacional. E agora, Pedro, por exemplo, fazendo a analogia inversa. As pessoas que já estão nesse mercado, já perderam muita grana, já estão desiludidas, já não sabem mais o que fazer. Talvez ela pegou agora esse podcast e falou assim, a última vez que eu vou ver algum conteúdo sobre aposta esportiva e caiu agora no seu conteúdo. Qual seria a sua mensagem para essas pessoas que querem parar de apostar, que não querem mais dar uma chance para esse mercado? Vamos lá. Eu tenho 2 mensagens dentro disso. Eu costumo assim dizer, se a aposta ela te faz mal emocionalmente, eu até indico que você abandone o mercado. Pô, Pedro, mas você é do mercado, tá falando o cara em abandonar tal. Pô, nem todo mundo vai ter a inteligência emocional para trabalhar com algumas coisas. Alguns tipos de trabalhos, alguns tipos de mercados não são para todas as pessoas. Você está querendo dizer que o cara só pode dar certo nas apostas se ele tiver inteligência emocional? Não, não é isso. Assim como também você não precisa entender 100% de futebol. Você precisa entender de gestão. Você precisa entender pelo menos de números, de análise, de estatística. Não necessariamente de futebol. Mesmo que você entre no meu grupo, você vai precisar pelo menos saber fazer a gestão. Porque mesmo no meu grupo, se você não tiver gestão, você vai perder dinheiro. Então, agora o cara que já errou muito e quer tentar de novo, e quer tentar pela última vez fazer isso aqui dar certo, porque é um mercado bom. Eu amo trabalhar com futebol, eu amo trabalhar com apostas esportivas. Tipo assim, eu me sinto hoje realizado, feliz de trabalhar com o que eu trabalho. E acredito que muita gente também tem essa vontade, não só pelo dinheiro, não só financeiramente, mas porque, para quem gosta de assistir jogo, de ir pro estádio, de conectar com pessoas e tal, não tem, eu digo assim, pelo menos para mim, não tem profissão melhor, não tem coisa melhor a se fazer. Então, para o cara que tá pensando em dar a última oportunidade, dá a oportunidade fazendo a gestão. Para mim, esse é o ponto crucial de todos. Se você seguir a gestão, não sair dela em momento nenhum. Tipo assim, colocar ali mesmo, ó, é isso aqui. Pode estar jogando Barcelona contra o Ibis. É uma aposta que tem um pouco mais de certeza, assim, um pouco mais de probabilidade do resultado. Beleza, ali você vai colocar 2 unidades. Mas pode ser Barcelona e Ibis, você não vai colocar o win. Você não vai colocar metade da sua banca. Cara, se você fizer só isso, eu te garanto que a sua banca você não quebra. E aí, a lucratividade, o retorno, o ROI vai vir com o tempo. Você vai criar a casca para isso. Isso vai vir com o tempo. Você vai entender, se você pelo menos fizer a gestão correta durante meses, ano, e sem quebrar sua banca, sem precisar ficar colocando, aportando mais dinheiro dentro, você vai pelo menos entender que, pô, nem todo palpite que o Pedro manda eu devo entrar. Se eu não estou confiante naquele, eu não entro. Pô, nem todo palpite que o Edvan manda eu vou entrar, que A, B ou C manda. Você aprende a você mesmo fazer as análises, você vai pegar aquilo que você acha que é o melhor, mas isso você só vai fazer com o tempo. Então, assim, a minha sugestão, gestão
de banca. Eu bato muito nessa tecla, porque para mim é o que fez a diferença para mim. Então, se fez a diferença para mim, é bem possível que dê certo para o outro também. Exatamente. Então, pô, eu não faço aporte em banca já fazem 3 anos. Caraca, sério, Pedrão? 3 anos sem fazer um depósito. Caralho, mano. 3 anos. Assim, para depois não dizer, o Pedro tá mentindo e tal, não. Quando eu vou trabalhar com a casa é diferente, lógico, eu preciso aportar. Mas eu tiro da outra. Eu tiro de uma e aporto na outra. Entendeu? Então, assim, pô, sem precisar colocar mais R$1 do bolso. Só fazendo a retirada. Só fazendo a retirada. Mas a história do bambu chinês. Foi da noite pro dia? Não. Passou todo o processo. Processo esse que hoje, quem está assistindo, não precisa mais passar os 4 anos para florescer. Porque hoje você já tem ali. Você já tem muito material. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Galera, aqui, ó, tá aqui uma das maiores referências das apostas esportivas no Brasil atualmente. E o cara tá dando aqui as dicas para você conseguir fazer o que precisa ser feito, né? Então, aqui nós não vamos vender nada de maneira mágica, né, Pedrão? Não existe fórmula mágica. Aqui existe muito estudo, empenho e dedicação para que as coisas aconteçam. Então, se você tem vontade de fazer esse mercado dar certo, siga. Uma coisa que eu falo muito aqui, Pedrão, é o seguinte: se a gente conseguir, eu e o convidado, mudar uma pessoa que seja, nosso trabalho já está feito. Então, se você hoje for essa pessoa que está antenada para mudar seu mindset, mudar a sua vida com relação a isso que nós estamos trocando de ideia aqui, cara, já valeu muito a pena. Sensacional, né, Pedrão? Exatamente. E, meu irmão, como é que a gente te encontra? Como é que a gente te enche o saco lá? Contrata o seu serviço. Porque, assim, é um conteúdo muito bacana, de muito valor. E como é que a galera fala com você? Deixa agora suas redes sociais. Agora é o seu momento merchan aqui do Pedrão. Show, então vamos. Marketing, então vamos fazer. Galera, para quem quer me seguir aí nas redes sociais, Instagram, Pedro Feitosa, o Feitosa com 2 E, beleza? Pode falar, assim, para quem quer falar mais diretamente comigo, direct. Pode mandar o direct, eu respondo todos os directs. Nunca uma pessoa mandou um direct pra mim que não foi respondida. Mas demora? Você demora... Às vezes eu demoro um pouco pelo volume, né? Uns 3 meses. Não. Brincadeira. Tipo assim, às vezes eu posso demorar coisa de 2, 3 dias. Caraca, Pedrão. Quando, um exemplo, bate uma alavancagem, aí vem 2.000 mensagens. Aí dá uma loucurazinha. Aí às vezes até preciso de uma ajuda de alguém da equipe pra poder me auxiliar ali e tal, mas sempre comigo junto. Então, me segue no Instagram, fala comigo no direct. Eu tenho o YouTube também. Show. Qual que é o Comecei, Pedro Feitosa Trader Esportivo. Comecei ali e tal, tô engateando ainda, 3 mil e poucos inscritos e tal. Mas já tem uns videozinhos lá. Quantos vídeos legal. já? Quantos vídeos já tem, Pedrão? Tem 4 vídeos. 4? Já tá com 3 mil pessoas? Caraca, tem um dos vídeos com 90 e poucas mil visualizações. Faz quanto tempo você fez? Tem uns 2 meses. Caraca, só que aí eu preciso movimentar mais. Aí sensacional. Galera, vamos colocar uma meta então. Você tá com quantos inscritos? Eu acho que é 3 mil e pouco. 3 mil e pouco. Até o final aqui, galera, até o final desse podcast, quando tudo for ao ar, os cortes tudo certinho, vamos colocar uma meta lá. 6 mil inscritos no canal do Pedrão. 6 mil inscritos lá no YouTube do Pedrão. Quer ver? Eu vou até olhar aqui. 4.150. 4.150. Vamos aumentar. 6 vídeos. Então vamos aumentar a média ali, galera. 7 mil inscritos até o final de todos os cortes, todo o podcast. Aí o Pedrão vai mandar mensagem lá. Pô, Edivan, bateu a 7 mil pessoas. Fechou? Show. E aí, como é que é o nome do canal? É Pedro Feitosa Trader Esportivo. E o Feitosa também é com 2 E ou não? É normal? Não, aí é normal. É normal. É normal. Você tem um canal no Telegram também, né? Tenho 2 canais no Telegram, né? Tem um grupo VIP, que hoje tá com 8.960 pessoas. Caraca, velho. E tem um grupo gratuito. É o meu Telegram gratuito, onde eu mando uma aposta ali todos os dias, onde eu compartilho alguns vídeos, faço lives com a galera lá e tal. O gratuito hoje está com 165 mil pessoas. 165 mil? Caraca, deve ser o quê? O segundo maior? Eu acredito que sim. Segundo maior, só que o Lucas Tilt tem com 300 e pouco, né? Eu acredito que sim. Caraca, Pedrão, sensacional. Isso em quanto tempo também? Isso em 2 anos. Porra, mano, sensacional. Vai ser mais exato em 1 ano e 8 meses. Que trabalho bacana, velho. Muito top. Exatamente. E qual que é o nome do canal? Pedro também? Pedro Feitosa Grupo Free. Aí o que acontece? Quando você procurar lá, aí você tem que olhar o que tem mais de 100 mil pessoas. Porque deve ter uns 50 fakes. Ah, é? Sério? Tem muito. Caraca, como Igual assim, no meu Instagram velho? também. Fake só. Sério, velho? Muito fake. Que doideira, mano. Tipo assim, porque a galera querendo revender o meu produto de forma ilegal. Pirataria mesmo. Você
coloca como se fosse você. Exatamente. Que maluquice, né, velho? É loucura, é loucura. E aí tem o grupo VIP. O grupo VIP a galera só entra se adquirir o curso, porque é aquela ideia. Eu quero, pelo menos a minha parte eu faço. Você comprou o curso, você assiste ele se você quiser. Mas aí é por sua responsabilidade. Mas eu não libero o grupo VIP sem a pessoa comprar o curso. Pedro, mas aí a pessoa só entra no grupo depois que assiste as aulas? Não. Isso daí eu não quis obrigar as pessoas, porque eu acho que nada obrigado gera resultado. Exatamente. Então, tipo, o curso tá ali, o conteúdo tá ali. Se você quiser assistir, você assiste. Tipo, o cara comprou o curso. Consegue entrar no grupo hoje ainda? Consegue. Porque tem gente que segura por 7 dias o cara para garantir a garantia, para não ter reembolso e depois fazer. Cara, eu sou assim, o cara chega para me pedir reembolso, já teve cara para me pedir reembolso depois de 20 dias, eu dou. Sério? Tranquilamente, já faço o compromisso. Qualquer pessoa com menos de 30 dias, eu dou o reembolso. Mesmo o reembolso sendo um prazo legal de 7 dias. Por quê? Eu só quero que esteja comigo o cara que esteja satisfeito com o negócio. Sensacional, Aí Pedro. tem muita gente que chega e diz assim, Pedro, faz um grupo vitalício. Eu falo, cara, não faço. Por quê? A ideia do grupo VIP mensal é porque o cara vai estar ali porque ele está gostando dos resultados. Pô, eu manter ali 8.900 pessoas dentro de um grupo VIP pagando uma mensalidade. Isso, querendo ou não, já mostra que tem resultado. Exatamente. Entendeu? Pô, por que você vai pagar uma mensalidade de 100 pau se eu não te dou resultado? Só se você for maluco. Então, assim, eu gosto dessa ideia de entregar resultado. Tô entregando resultado, o cara continua. Tá achando que tá ruim? Não tô entregando resultado, o cara sai. Depois de 3 meses, eu quero voltar. Beleza, paga só a mensalidade e você volta. Tá tranquilo. Mas aí eu tenho essa ideia. Sensacional. TikTok eu ainda não tenho, mas vou fazer. Vou fazer. É porque eu não gosto muito dessa dancinha, não. Eu sou um pouco mais sério. E agora eu vou colocar você na saia justa, hein, Pedrão? A galera que for lá contratar os seus produtos e falar que veio pelo Show de Bola Podcast, você consegue fazer o quê pra galera? Eu vou dar uma banca de R$100 pra todo mundo. Opa, aí sim, hein? Pronto. Aí, galera, ó, sensacional, hein? Então você vai ter o combustível já pra postar. Exatamente. E falar pra você, não foi nada combinado não, tá? Não. Falei aqui na hora pra ele, não tem nada combinado também, não recebo nada por isso. Deixar claro que muita gente fala assim, tá falando porque o cara... Não, recebo nada, tem link de afiliado Mas de o cara ninguém. tem que chegar lá e tem que dizer, ó, eu vim pelo podcast do Edvan. Show, entendeu? isso. Vim pelo podcast do Edvan, fala isso, que aí na hora do meu suporte eu já vou deixar eles autorizados, aí ele vai lá e vai dar uma banca de 100 pau. Show de bola. Então, E olha que tá com promoção. Aí, ó. Então, galera, aproveita que é igual o Pedro falou. Se o cara tem... Eu acho muito interessante o que você falou, Pedrão, porque assim, as pessoas, se você não tivesse um trabalho de qualidade, um trabalho íntegro, e o melhor, com resultado, você não teria quase 9 mil pessoas pagantes. Exato. Né? Pagantes. Que Exatamente. isso é só um detalhe, pagantes, né? É muito, muito bom frisar isso, porque o cara tá no mercado há um bom tempo, é uma das referências. O cara é gigantesco no Instagram, é gigantesco também no próprio Telegram, 160 mil pessoas. Pelo meu conhecimento, é o segundo maior, né? Só perde pro do Lucas Tilt. E se mantendo lá, as pessoas também se mantêm no grupo gratuito. Que isso é muito importante Por também. quê? Porque também tá tendo resultado. No grupo gratuito mês passado foi 19%, Roy. Caraca, velho. Mandando uma entrada por dia. Então o grupo free do cara é melhor do que muito grupo VIP por aí, se vocês terem uma ideia, né? Então, sensacional. Meu irmão, só tenho que te agradecer de coração. Foi um conteúdo muito bacana. E, cara, quando você estiver pra São Paulo, me dá um toque, a gente faz uma nova resenha aqui. Show de bola. Até Show de bola. Show de bola. Fazer até aqui a gente fizemos no Estúdio 2, mas fazer no Estúdio 1, que também tem um aparato mais top e tudo mais, pra gente poder, porque é um conteúdo muito bacana. E às vezes as pessoas... vamos fazer um ao vivo, que aí a galera vai interagir melhor, a gente pega um horário melhor. Eu gosto. Porque aí eu acho que vai ser mais top, porque às vezes tem tipo de pergunta que às vezes eu não consigo fazer, a galera interage, fica bem mais bacana. Fica feito o convite aqui, Pedrão. Verdade. Valeu, Edvan. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu, que tirou um pouco do seu tempo para poder estar aqui vendo um pouco até da minha vida pessoal. Saímos um pouco da seara das apostas também. Foi muito bacana. Obrigado, Edvan, pelo convite, de verdade. Agradecer o pessoal da Rubla também, que através dele também fez a ponte aí com a gente. E espero vir mais vezes. Quando eu estiver em São Paulo, for para jogo do Palmeiras, eu vou te avisar pra gente ir junto. E vamos pra final. Tamo junto. Beleza? Beleza. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo Show de Bola Podcast.